Olá para todos, Sukenasa Sojubo, bem-vindos ao nosso canal Guilda Espadas, Bezalel. Aqui a gente fala sobre samurais, cavaleiros templários, a Ordem de Cristo, a qual fazemos parte. Bom, tudo começa aqui com os escudeiros nessas fotos, a Brúria, escudeirinha, olha, legal. E as crianças vão sendo treinadas desde pequeno, né, como escudeiros, pajens, depois escudeiros e aprendizes. E conforme eles vão se destacando nas nossas casas de armas, sejam dojos ou salas de esgrima, nós temos vários irmãos espalhados pelo Brasil todo, nós vamos chamando essas pessoas que têm uma missão especial, né, de vida, para adentrar a ordem. E depois, como aprendizes, eles vão se desenvolvendo dentro da Ordem Templária. Nosso dia a dia, os 4 pilares do conhecimento da Ordem. Milis, né, que é o pilar das artes marciais, o pilar militar, né, o pilar do conhecimento da luta, da guerra, que são os cavaleiros. Somos uma ordem guerreira e somos uma ordem ativa. Então, dentro dos 4 pilares de conhecimento, Milis, Ora, Labora, nós temos a esgrima que vem do Oriente e do Ocidente, que é a ligação da esgrima ocidental e da esgrima oriental, né? E irmãos espalhados pelo Brasil todo, de ordens tanto católicas quanto ordens cristãs evangélicas, né? Nós somos uma ordem cristã ecumênica e Dona Maria I nos deu a alforria, né, do papado, né? Temos irmãos católicos, protestantes, enfim, luteranos. E agora nós vamos falar sobre os tipos de templários. Esse é um turco-poli muito importante. Repare que a armadura dele, tudo é um pouco diferente, é uma armadura mais orientalizada, né, do cavaleiro comum europeu. A vestimenta preta é porque ele ainda não é um cavaleiro, ele é um infante da ordem, e esse é um cavaleiro templário na Terra Santa. Repare que parece um beduíno, porque o sol queimava, né? Então essa imagem romântica que o pessoal tem do cavaleiro templário, né, com um elmo quadrado, outro turco-poli, né, reconstituição aqui, né, é muito importante. Então, e eram arqueiros, e como a gente já falou no outro vídeo, as habilidades do cavaleiro templário, ele não estava presa ao conhecimento da esgrima europeia apenas. Então se utilizavam vários conhecimentos. Aqui no meio aqui dos cavaleiros, um turco-poli, então com a vestimenta preta. Essa é uma espada cruzada da época do século XIII, comum, a arm sword, não? E aqui uma outra espada também usada pelos templários, pelos cavaleiros, e repare que não tinha guarda-mão. E aqui já para o século XIV, o alfange, que são as espadas cruzadas com as cimitarras. Então a Ars Lucta Templari nos dá os ângulos de ataque e defesa, os polos de ataque e defesa masculino e feminino, e o conhecimento da anatomia esotérica do corpo, né, com as partes especiais a serem golpeadas e preparadas. Aqui no nosso curso de disparo a cavalo, né, o irmão Fernando, usando a técnica turca e japonesa, né, o Yabusame, né, e também a técnica turca de se disparar dos turcopolis. Isso aqui lá nas nossas terras, né, imperiais, como a gente fala, que são os nossos sítios onde a gente desenvolve as atividades da arquearia e da cavalaria. Aqui está uma espada longa, né, de prática nossa na ordem, e eu vou mostrar uma regra, né, que nós utilizamos na ordem para esse tipo de espada adaptada. O movimento que nós treinamos na nossa ordem são 2 coisas completamente diferentes. Esqueci, né? Aziz Light. Obrigado. E agora a gente vai unir tudo, Oriente e Ocidente, né?
a espada oriental e ocidental e ver como é que isso funciona. Então, isso é muito importante para nós. Vai além daquela questão que eu falei do Rema, do HMB e de outras esgrimas que são mais comuns às práticas esportivas. Muito bem. Essa é uma espada longa e ela é um pouco menor que a montante, mas ela é um pouco maior às vezes que também a espada longa normal. Nós usamos uma espada um pouco diferente. As pessoas me perguntam, até de forma bem mal educada, se nós estamos ou copiando o Rema, o HMB e toda essa coisa toda. Esse canal não se trata disso. Também esse canal não se trata de esporte, né? Esse canal se trata das questões da arte da espada como um todo, e eu vou demonstrar técnicas que são do Oriente e do Ocidente. Desde o Oriente, como Japão, China, Coreia, o Oriente Médio, a Turquia, Macedônia, enfim, como também na Israel, por toda a península da Arábia, o Egito, norte da África, como também esse canal trata de artes, né, que foram difundidas. Especificamente o nosso interesse está em Portugal, tá bom? Afinal, Ordem de Cristo, Portugal. Então vamos lá. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês uma prática que nós temos na Ordem. Ela não tem absolutamente nada a ver com o que você vai usar tanto no Rema quanto no HMB, em competições que tem por aí, dos métodos, mas tem a ver com os métodos que os monges treinavam. Um desses métodos se isso fosse uma montante, né, eu iria, né, usar a espada dessa forma, e desta forma, e desta forma, e desta forma, e desta forma, ok? Mas ela não ela é uma espada longa, mas ela é um pouco menor que a montante que viria aqui, mais ou menos. Então, nós utilizamos ela, então, adaptada, né, uma guarda diferente, que é a guarda oriental, né, e imediatamente nós podemos sacar a espada muito rápido e já cortar o adversário. Tá bom? Então, sacou a espada, ela cortou de baixo para cima, ela é virada e cortada. Também se pode, desse movimento, voltar a espada, ok? E aí guardar a espada desta forma aqui, nesta parte que não corta, deslizando e colocando na bainha, ok? Então esse é um movimento que nós usamos para a espada longa, já sacando, cortando o adversário. Ela já vem na posição alta para fazer então o corte na diagonal, a varredura, e a troca de pé com a parada e parada, ok? Bom, essa é uma ideia que é bastante usada, e você consegue então resolver o problema da contenda com esse tipo de espada bem grande. E ela pode ser muito bem adaptada para o movimento com o sabre, né? Movimento com o sabre rápido, né? Olha lá. Então não teria por que eu colocar a espada aqui, chutar ela e ficar com o meu pé ferido. Tem uma bainha. Também é um sabre comprido, né? A espada, o sabre japonês, e imediatamente já cortei nesse movimento. E a espada já está aqui armada na posição lateral do ombro para cortar o adversário. E essa posição era muito usada tanto no Oriente quanto no Ocidente quando a gente usa uma armadura, porque a armadura ela atrapalha a movimentação na linha central, tá bom? Então, essa é a ideia quando nós estamos falando de ordem, de começar a entender um pouco a questão com a espada. Então, ela tem uma parte da movimentação preservada, né, da regra da montante portuguesa, né, Dom Diogo, né, depois a gente vai falar bastante sobre ele, como também ela pode ser intercambiada para outras armas fáceis, e não tem a ver com